aí, pessoal, questão de número 39 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. O tópico aí de análise de gráfico da variação da energia mecânica, se eu não me engano, o tópico, né, que eu mencionei na questão anterior, a 38, que abriu esse tópico, alertando a vocês que essas questões elas são trabalhosas e gigantescas. A última deu mais de 20 minutos de vídeo para explicar, né, para resolver. E aí vocês já estão sentindo o clima dessa daqui, né? Olha o texto, nível Enem, dessa questão de número 39. E nós temos um gráfico ali do lado para nos auxiliar no desenvolvimento dessa questão. Então vamos a ela. A figura mostra um gráfico da energia potencial em função da posição x para uma partícula de 0,9 kg que pode se deslocar apenas ao longo de um eixo x. Forças dissipativas não estão envolvidas. Muito bem. Ainda a gente vai chegar lá no tópico de forças dissipativas. Os três valores mostrados no gráfico são o A, 15 joules, o B, 35 joules e o C, 45 joules. A partícula é liberada em x igual a 4,5 metros. Então, nós temos ali naquela parte do gráfico mais inclinada, né? Mais íngreme. Não. Nossa, ali no meio, no vale do nosso gráfico. Com uma velocidade inicial de 7 metros por segundo, no sentido negativo do eixo x. Então, ela vai para a esquerda. Então, ela parte ali do vale. Você veja ali que em x igual a 4 até x igual a 5, você tem um vale. Então, ela parte ali no meio do vale, em direção ao sentido negativo de x, com uma velocidade de 7 metros por segundo. E aí vamos para o nosso primeiro item. Vamos por parte. Vamos ler um por cada e resolvendo um de cada um. Eu achei melhor fazer assim. Então, na nossa letra A, nós temos: se a partícula puder chegar ao ponto x igual a 1 metro, que é o nosso primeiro tracinho ali no eixo x, né, a partir da origem, qual será a velocidade nesse ponto? Se não puder, qual será o ponto de retorno? Ou seja, essa é a nossa primeira item. A partícula parte ali do ponto 4,5 metros, naquele vale ali em amarelo, né, a parte mais baixa do nosso gráfico em amarelo, em direção ao sentido negativo do eixo x, né, voltando para a posição 3, 2, e ele quer até a posição 1 metro, quando a gente chega no nível horizontal ali de UB, né, nessa parte do gráfico em amarelo ali com UB. Será que ela chega ali? E se não chegar, até onde ela chega? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Já que a gente está aqui no capítulo de energia mecânica e cinética, né, ou conservação da energia mecânica, então vamos aplicá-la aqui. Então, conservação da energia mecânica. Energias potenciais e cinéticas finais igual a energia potencial e cinéticas iniciais. Então vamos analisar cada um aqui. Bom, a gente sabe que a energia cinética inicial, que é o nosso A, ela vai ser diferente de zero, porque ela já parte com uma velocidade inicial de 7 metros por segundo. As energias potenciais, a gente já sabe os valores, não precisamos calcular. A partícula parte de um potencial A, por isso que eu coloquei ali A, e o nosso objetivo é ir até o potencial B. Então, nós temos ali a energia potencial B. E vamos verificar se a partícula chega lá. Se a partícula chega lá, ela tem que ter uma velocidade diferente de zero para chegar lá. Ou igual a zero. Mas se der um valor negativo, então significa que ela não consegue chegar lá. Podemos assim dizer, na interpretação do nosso gráfico. Então, vai ficar por conta da nossa energia cinética B. Então, vamos abrir as nossas equações. Então, nós temos energia potencial em B é 35 joules, mais 1 meio de mv quadrado, esse V é o que a gente quer, igual a energia potencial A, que é 15 joules, mais 1 meio de mv quadrado, V inicial. Continuando, substituindo os valores, nós temos 35 mais 1 meio de 0,9, que é a massa da nossa partícula, né, 900 gramas, V quadrado igual a 15 mais 1 meio, 0,9, né, que é a massa, vezes
V0 ao quadrado. V0 é a nossa velocidade inicial, que é 7 metros por segundo. Vamos continuar aqui na próxima página. Então, nós temos aqui a nossa expressão e vamos resolvê-la. Isso aqui vai dar 35 mais 0,45v quadrado igual a 37,05. Vamos isolar o nosso v. Isolando o nosso v, ele vai ser raiz de 37,05 menos 35 sobre 0,45. Resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade nesse ponto vai ser de 2,1 metros por segundo. Então, a nossa partícula chegou no potencial B com uma velocidade bem acima de zero, né? 2,1 metros por segundo acima de zero. Então, isso significa que ela chega no potencial B com essa velocidade inicial de 7 metros por segundo. Então, ela chega. Encerrado aqui. Na nossa letra B, o texto dela também depende da letra C. Então, vamos ler os dois. B e C. Então, nós temos qual é o módulo e qual a orientação da força experimentada pela partícula quando ela começa a se mover para a esquerda a partir do ponto x igual a 4 metros. Ou seja, quando ela chega ali na borda do plano inclinado do nosso gráfico, né? Então, na borda do nosso plano inclinado, ele quer saber ali. Suponha que a partícula seja liberada no mesmo ponto e com a mesma velocidade, mas o sentido da velocidade seja no sentido positivo de x. Então, espera aí. Tá. A partícula ela vai ser lançada. A gente vai analisar ela no ponto 4,5 metros. Então, ela está ali com velocidade 7 metros por segundo. Porém, a velocidade dessa partícula está no sentido positivo do eixo x. Ou seja, a partícula está se movendo para a esquerda, mas a velocidade dela é no sentido para a direita. O que significa que existe uma força no sentido para a direita, que já mata a letra C, né? Porque a letra C pede a orientação dessa força. Então, a gente já sabe que é para a direita. Então, já matamos a letra C. Porque essa bola ela vai atingir o plano inclinado em x igual a 4, né? Qual a orientação da força? Quando ela começar a se mover para a esquerda a partir do ponto x igual a 4. E a gente tem que supor que ela vai ser liberada a partir das mesmas condições que a gente viu ali no enunciado e usamos ele para resolver a nossa letra A. Né? Veja só, e qual é a orientação da força experimentada pela partícula quando ela começa a se mover para a esquerda a partir do ponto x igual a 4 metros. Certo? Então, a gente vai analisar a partir do ponto x igual a 4 metros, quando ele chega na borda do plano inclinado ali. Ó. Veja o gráfico. X igual a 4. Então, está ali. Então, já matamos, né? A orientação da nossa força é no sentido positivo do eixo x. Agora, vamos saber o módulo dessa força. Então, vamos aplicar aqui a nossa equação do trabalho e energia potencial. Então, o trabalho realizado por essa força vai ser igual à variação da energia potencial sofrida por essa partícula. Da nossa equação, a gente sabe que trabalho é igual a menos variação de energia potencial. E o trabalho é força vezes a variação de deslocamento. Como a gente quer, nas mesmas condições do item anterior, a gente sabe qual vai ser essa variação de energia potencial. Vai ser do potencial A até o potencial B, que é onde a gente sabe que essa partícula conseguiu atingir. Né? Que ela consegue atingir o potencial B. Então, vamos analisar a força por essa ótica. Isolando essa variável, nós temos que a variação da energia potencial sobre a variação do deslocamento resulta na nossa força. Que, abrindo essa questão, nós temos a variação da energia potencial vai ser 35, que é o potencial final, que é o valor do nosso B, menos 15, que é o potencial inicial,
que é o nosso potencial A. Né? Que lembre-se, variação é a posição final menos inicial. Então, o final é o B e o inicial é o A. Então, 35 menos 15. Sobre o deslocamento nas posições em que você atinge esse potencial. Então, a posição final é 2 metros. Porque lembre-se, é na posição 2 metros que você atinge o potencial B, que é de 35 joules. Então, o nosso 2 é a posição final. Menos a posição inicial, que é a posição em que você se encontra no potencial inicial, que é o A, que é qual? 4 metros. Por isso que ele pede para considerar na posição da base do plano inclinado ali, ó, porque é a partir do A que a gente começa a subir o potencial. Quer dizer, a partir do 4 que a gente começa a subir o valor do potencial. Então, vamos resolver. Resolvendo, nós temos 35 menos 15, dá 20, sobre 2 menos 4, menos 2. Então, vai ter um valor positivo. E veja que a nossa equação, na resolução, vai dar um valor positivo, que já indica aquilo que eu disse, né, da interpretação da situação física, né, que a força aponta para o sentido positivo de x. E aí você vai ver que na resolução, realmente a força vai dar um valor positivo, que significa que está orientado para o sentido positivo de x. Então, nós temos uma força de 10 newtons positiva, e aí, como a gente já disse, matou a letra C já na análise do enunciado, a nossa força é no sentido positivo do eixo x. Agora vamos para a letra D. Se a partícula puder chegar ao ponto x igual a 7, então agora nós temos que a partícula vai se mover para a posição do sentido positivo de x. Ele vai ter que subir essa parte mais íngreme aqui, ó, que vai do 5 até o 6 em x. Né? E você tem o 7 que o plano ele é horizontal. Né? O nosso potencial C ali. Ó. Então, vamos lá. Se a partícula puder chegar ao ponto x igual a 7, qual será a sua velocidade nesse ponto? Se não puder, qual será o ponto de retorno? Então, mais uma vez, vamos resolver conforme a gente fez com a letra A. Será que ela chega nesse potencial a partir das mesmas condições? Tá? Ela vai sair dali do ponto 4,5 metros, com a velocidade inicial de 7 metros por segundo. Agora na direção do eixo x positivo. Vai tentar subir esse íngreme aí bem grandão, entre 5 e 6. Será que ela chega no potencial, na posição 7 metros, onde tem um potencial UC, né, que é o de 45 joules, né, que é o maior que tem? Se não chega, então até onde ela chega, ou seja, até onde ela vai e começa a retornar, né? Porque a partir dali ela não passa, e aí ela vai converter todo esse potencial em energia cinética de volta. Então, vamos começar aqui a nossa resolução. Abrindo aqui, né, nós vamos ter o quê? Conservação da energia mecânica. Então, os potenciais vão ser A e C. Então, nós vamos associar as energias cinéticas nesses potenciais. No potencial A, vamos ter energia cinética A. E no potencial C, vamos ter energia cinética C. E aqui é onde está a nossa velocidade. E aí, mais uma vez, se a velocidade da energia cinética C for diferente de zero, quer dizer, maior que zero, então significa que a partícula vai chegar. Se for menor que zero, então ela não vai chegar. E aí nós temos os valores dos potenciais e nós temos o valor da energia cinética A, que é a nossa inicial. Então, abrindo nossas contas, né? O potencial C é o maior, né? 45 joules. 1 meio de mv quadrado, esse V é o que a gente vai analisar, né? Vai descobrir. Energia potencial A, 15 joules, mais 1 meio de mv quadrado da energia cinética nessa posição do potencial A. Colocando os valores que a gente conhece e resolvendo, né? Nós temos 45 mais 0,45v quadrado igual a 37,05. A gente já sabe que o termo do lado direito dá 37,05, né? Que é o mesmo, né? Para a letra A também. Que você tem o potencial A, que é de onde ele parte, e a energia cinética A, que é a mesma em função da sua velocidade inicial. Isolando nosso V, nós vamos ter raiz de 37,05 menos 45 sobre 0,45.
o que vai nos dar aí ó, uma raiz negativa. Então, uma raiz negativa, a gente parte para os valores dos números complexos. Mas na análise física, né, na interpretação física do que acontece, significa que a energia cinética inicial não é suficiente para vencer esse potencial de 45 joules. Então, isso significa que a partícula não vai conseguir chegar na posição x igual a 7 metros. Então, tá aí, a raiz negativa, o que significa que ela não chegará em x igual a 7 metros, né, que eu acabei de dizer. Então, a partícula não vai ter energia cinética suficiente para chegar ali no potencial C, o C, né, que é o maior de todos, 45 joules. Então, ela só vai ter energia para chegar ali em algum lugar daquela parte íngreme ali entre x igual a 5 metros e x igual a 6 metros. E aí é a parte onde vai complicar, onde vai foder a gente de vez, porque a letra D quer saber que posição é essa em que a partícula vai começar a retornar, né? Ela vai subir, frear e retornar. Então vamos para a próxima página. Indo para a próxima página, né? A gente vai analisar agora o problema da subida dessa ladeira íngreme. Nós podemos usar a trigonometria aqui da análise do nosso gráfico como instrumento para nos auxiliar na resolução dessa questão, para saber até onde essa partícula ela vai chegar. Então, veja só o seguinte. O áudio aqui cortou. E aí eu já notei uma outra coisa. Eu vou pedir perdão por não ter desenvolvido, tá, minha gente? Nós temos aqui o seguinte. O que é essa regra de 3 aqui? Olha só. Nós temos o seguinte. O objeto ele parte com energia cinética inicial. Quanto equivale essa energia cinética inicial? 1 meio de mv², onde m é 0,9 kg e v é 7 metros por segundo, e isso é elevado ao quadrado. Isso vai dar 22,05 joules. E do outro lado, nós temos o seguinte. A variação do deslocamento sobre 1. E aí, esse 1 eu coloquei para mostrar que é uma igualdade entre frações, tá? E esse 30 vem da onde? Esse 30 é a variação da energia potencial do ponto A até o ponto C, que é o que a gente queria vencer, né? Esses 30 joules. E de onde é que essa razão vem? Né? Vocês podem estar me perguntando. Bom, vem daqui. Ó. Se você olhar bem, existe um ponto ali, qualquer, que é o ponto onde a partícula vai atingir. Esse ponto eu não sei qual é o valor, mas eu sei que ele tem um deslocamento ΔX, pois ele está entre 5 e 6. Ele tem um deslocamento ali, em relação a esse triângulo aqui, que se você olhar, forma um triângulo, que vai de 5 até esse ponto. Não sei quem é esse ponto, essa posição. Então, formamos um triângulo aqui. Se você olhar bem direitinho, esse triângulo ele tem uma base igual a esse ΔX, e a altura dele é justamente a energia cinética perdida. Porque ele não parte com energia cinética de 22,05 joules, que eu acabei de calcular para vocês aqui, que é a energia cinética inicial que ele tem. E a gente sabe que como ele está subindo esse potencial, ele está gastando essa energia cinética, correto? Então, já que a energia cinética dele é de 22,05 joules, ela vai ser transferida para a energia potencial. Então, a gente sabe que, como U é 45 joules e B é 30, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. 35 joules. Então, isso significa que essa partícula vai parar em um ponto qualquer ali, entre U, entre C e B. Oh, meu Deus, quero só falar U. Entre C e B. Então, esse ponto, formado com a base mais o plano inclinado do nosso potencial, nós temos um triângulo retângulo. Onde eu sei aqui qual é a altura máxima atingida, são os 22 joules gastos.
que ele parte do potencial 15, né? Então, 15 mais 22 joules vai dar 37 joules. Por isso que ele fica acima do potencial B, né? Que é 35 joules. Mas abaixo do potencial C, que é 45 joules. Né? Como a gente viu, ele não vai conseguir chegar no potencial C. Então, enquanto ele faz isso, ele se desloca também no eixo X, que eu vou chamar aqui de ΔX, que eu não sei qual é, que vai dar justamente a posição até onde ele vai, no eixo X. Pronto. Então, nós temos aqui esse primeiro triângulo, para a gente entender essa relação aqui de frações. O que era esperado? Era esperado que acontecesse isso aqui, não é? Que ele se deslocasse 1 metro, que vai da base, né? Começa na posição x igual a 5, até a posição 6 metros, que é quando ele atinge o potencial C. O esperado é isso, né? Lembre-se, o nosso 7 está no mesmo potencial o nosso 7 metros está no mesmo potencial da posição 6 metros, né? Que é, ao chegar nos 6 metros, no eixo X, você atingiu o potencial C. Então, essa altura é 30 joules, né? Que é do potencial A até o potencial C. 45 menos 15 dá 30. E o deslocamento na horizontal é 1 metro, que vai de 5, que é o início da base, até 6 metros, que é quando você chega no topo. Então, você tem aí dois triângulos semelhantes. E aí dá para a gente, por semelhança de triângulo, dá para fazer a razão entre eles dois. Por isso que eu coloquei ali. Né? O quociente entre as bases é igual ao quociente entre as alturas. E esse ΔX, ele é x menos 5. Porque lembre-se, a posição da base é 5 metros de distância da nossa origem. Então, esse x, essa posição x, ela tem um valor menos esses 5 metros. Né? Multiplicado por 30, né? Fiz aqui regra de 3, né? 22,05 vezes 1 e 30 vezes ΔX, onde nosso ΔX é x menos 5. Agora, o que é que a gente faz? Isola o nosso x, que esse x é justamente a posição do ponto de retorno da nossa partícula. Então, vamos lá. Esse 30 está multiplicando ali dentro do parênteses, então fica 30x menos 150, igual a 22,05. Essa questão vai ficar maior que a anterior. Isolando nosso x, nós vamos ter que ele depende de 22,05 mais 150 sobre 30. Resolvendo essa expressão, nós temos que x é igual a 5,735 metros, ou seja, na posição 5 metros e 73 centímetros e meio, é a posição do ponto de retorno dessa partícula, que é quando ela gasta todos os seus 22,05 joules de energia cinética. Então, a partir daí, ela não tem como mais avançar e retorna, né? Descendo de volta, convertendo essa energia potencial de volta em cinética, né? Revertendo o processo. Então, está aí a nossa letra D. Na letra E e F, né? Elas são conjuntas, igual como a nossa letra B e C. Nós temos quais são o módulo e qual a orientação da força experimentada pela partícula quando ela começa a se mover para a direita a partir do ponto x igual a 5 metros. Ou seja, a situação. Né? Agora a gente quer a análise da força como foi nos itens anteriores. Como a gente sabe que a partícula não consegue atingir o ponto o nosso potencial máximo, né? E ela vai desacelerando. Então, se há uma desaceleração, isso significa que existe uma força no sentido contrário. Então, a gente já mata a letra F. A força é no sentido x negativo, né? Pois a partícula vai desacelerar, atingir o ponto máximo de 22,05 joules de potencial na posição 5,73 metros e começar a retornar. Então, vamos calcular aqui o módulo dessa força. E aí a gente faz do mesmo jeito que a gente fez na letra B. Isso, na letra B. Então vamos lá. Trabalho igual a variação da energia cinética. A gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento, que é igual a menos a variação da energia cinética. Isso é da nossa equação. Eu vou montar falando sobre o capítulo 8. Né? Eu estou terminando o capítulo 2. Fazer um vídeo sobre o capítulo 2. E aí eu vou chegar aqui e explicar também, quando a gente chegar nessa parte, por que dá menos a variação da energia cinética.
Isola o nosso F, que é a nossa grandeza de interesse. Então, vai ser menos o quociente entre a variação da energia potencial e o deslocamento. Abre essa conta, então nós temos o seguinte, né? O potencial máximo que deveria ser atingido é o 45 joules, menos o potencial de onde ele partiu, 15 joules, sobre a posição final, que é 6 metros, que é a posição para o potencial máximo, né, que é o nosso C, menos a posição inicial para o nosso potencial mínimo, né, que é de onde ele partiu, 15 metros, a base do nosso potencial inclinado ali, que é 5 metros. Então faz a diferença entre eles. Vai dar 45 menos 15 dá 30. 6 menos 1 dá 1. Ou 6 menos 5 dá 1. E 30 sobre 1 dá 30. Com sinal negativo, menos 30. A força vai ser menos 30 newtons. Ou seja, o sentido é para o lado X negativo. Muito bem, pessoal. É isso aí. Caramba, 26 minutos já de vídeo. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês na resolução dessa questão. Ela é bem complexa e bem trabalhosa. Clique ter dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Curtam, compartilhem para nos ajudar. E se você é novo aqui, se inscreva no canal e até a próxima.